Boa noite, pessoal. Tudo bom? Olá, sejam todos bem-vindos. Ó, a Bebê tá aqui também já. Convidei ela aqui, não sei se funciona. Deixa eu ver, deve estar conectando. Conectou. Aí, boa Boa Olá! noite. noite. Tudo bom? Tudo bom e vocês? Tudo Tudo bem? ótimo, melhor agora. Que bom! Nossa, eu tô super feliz de ter dado certo o nosso encontro, né? Porque, olha, vai trazer muito conteúdo para esse pessoal. Vai. Tem muitas dúvidas que o pessoal mandou. O pessoal mandando consultório, as meninas que estavam mandando pra gente. Então, muitas dúvidas e mitos pra gente quebrar aqui também, né? Ai, que legal! Aham, com certeza. Mas vamos apresentar o pessoal. Primeiro, agradecer a presença da Verônica aqui. Seja muito bem-vinda e obrigado por nos ajudar a trazer informações de qualidade para os pacientes. E a Verônica, para quem não conhece, o Instagram dela é VVFit, só seguir lá, tá tudo marcado no nosso Instagram. Vale a pena, viu? A Raquel, Muito. a Raquel já segue ela e acompanha direitinho. Ela é especialista em barriga negativa e diástase, então a gente vai conversar bastante sobre isso. Conte um pouquinho, Verônica, como que você chegou a se especializar nessa área? O que te levou a isso? Para a gente entender um pouquinho antes de começar as perguntas em si. Tá, então, doutores, eu que agradeço por estar aqui, né? E é sempre muito válido a gente trazer informação, né, de qualidade, porque só mostrar uma foto bonita, um antes e depois, isso não traz a consciência para as pessoas, né? Então, estou muito feliz de estar dividindo aqui com vocês o nosso tempo hoje para trazer mais consciência para o nosso público. Então, foi assim, eu cheguei até essa técnica porque eu tenho 2 filhos, né? E eu tive diástase, só que eu não sabia o que era diástase. E eu já trabalhava com mulheres há 10 anos. Então, eu sempre fiz o meu trabalho voltado para a mulher, para a estética do corpo feminino. E eu não sabia o que era diástase. E eu descobri quando eu estava me preparando para uma competição que, na verdade, eu entrei nessa loucura de competição, porque de competição de fisiculturismo mesmo, de fitness, né? Na época que eu competi, há 5 anos atrás, eram atletas que ainda tinham um perfil meio... eram femininas, né? Não eram como elas estão hoje. E eu entrei justamente porque eu não conseguia ter um resultado legal na minha barriga. Eu já tinha feito todos os treinos, todas as dietas, eu já estava super magra e a minha barriga, ela não retornava. Aí eu fui até Aí meu irmão que viu, né? Ele falou, não, você tem diástase. Eu falei assim, como assim, né? O que significa isso? Aí eu fui ao médico, ele fez a ultrassom de parede abdominal, acusou a diástase, e aí eu mergulhei de cabeça, né? Eu quis estudar tudo. E aí que eu fui entender como a gente é pobre de estudos com relação à diástase. Aqui no Brasil não tem quase nada. Na verdade, não tem estudo. Eu entro assim direto nas revistas, nos sites. Eu faço parte, né? Sou membro do Conselho Internacional de Hipopressivo, representante do Brasil. E a maioria é tudo lá para o lado da Europa e agora Estados Unidos. Mas quem domina mesmo o hipopressivo são os europeus. Eles já praticam há 32 anos, né? Então, aí eu fui para lá, fiquei lá 12 dias, fazendo um intensivo. E aí eu cheguei no Brasil e até hoje muitas pessoas não sabem o que é a diástase, né? Muitas pessoas, inclusive profissionais. Eu formo aí Exatamente, era isso que eu fisioterapeutas. ia falar. Inclusive cirurgiões plásticos, né? Assim, o que acham que a cirurgia pode resolver tudo, né? E às vezes passa uma expectativa completamente errada para as mulheres, né? Que vão fazer a cirurgia para as mulheres ou homens, né? E acham que só aquilo ali é suficiente.
E é isso que é legal, é educar, né? Educar os nossos pacientes, né? Para que eles tenham É, consciência do que eles também têm que fazer, né? Não tem mágica, né? não tem mágica. E eu gostei muito da nossa conversa porque até então eu tinha contato com dois médicos que pensavam assim como vocês pensam, né? Eu falava, meu Deus, mas onde é que estão esses médicos? E aí, quando a gente conversou, eu falei, nossa, é isso. Porque eu não queria jamais fazer assim. Não, porque eu descobri o tratamento, a minha diástase, eu consegui resolver sem a cirurgia. Então, existe um meio sem a cirurgia. Só que o problema maior, muitas vezes, não é esse. Eram as meninas que chegavam até mim depois da cirurgia de abdominoplastia ou até ali a reparação da diástase, e elas chegavam, 99% delas, insatisfeitas com a cirurgia. E aí foi Uhum, um outro lado que eu comecei a buscar, né? Eu falei, mas como assim? Por que que isso acontece? E aí o problema não é do cirurgião, a maioria das vezes. O problema é que não tem ali uma estrutura muscular para aguentar uma sutura, né? Não tem uhum. densidade muscular, não tem às vezes onde prender, não tem. E aí eu queria até que vocês explicassem para nós como é, né? Quando abre lá faz o corte ali transversal, que diferença que tem de uma pessoa que já tem uma musculatura preparada para que não tem, porque as pessoas não sabem disso, né? Elas acham que ou só o exercício vai ajudar, ou só a cirurgia vai ajudar. E, na verdade, é um pré-operatório, o operatório e o pós, né? Que é tudo um conjunto. Uhum. Então, até chegou uma pergunta junto, eu vou aproveitar para se apresentar. Acho que a gente não se apresentou para os seguidores da Vivi. É Então, assim, verdade, eu estou como convidada, mas os meus também estão aqui. o pessoal está ali. Nós dois somos um casal de cirurgião plástico, meu nome é Christian, é a Raquel Camelo, nós estamos casados, trabalhamos em Brasília, e a gente lida muito com cirurgia de contorno corporal, e nossa agonia era essa aí, mais ou menos, que a Vivi falou também, sobre o pós-operatório. Muitas vezes isso acontece de não ter o resultado que a gente queria em todos os pacientes, e a gente tenta preparar os pacientes antes. Quando a gente consegue, a gente orienta, encaminha para fisioterapia, encaminha para atividade física antes, ele chega para a cirurgia bem melhor. Alguém perguntou ali para o que é a diástase. Então a gente estava falando assim, no abdômen, o principal músculo aqui da frente é o músculo reto abdominal, que ele vai lá de cima até embaixo, nos dois pontos dos ossinhos. Mas não é só esse músculo, galera. Tem mais um monte de músculo ali do abdômen. Esse é o principal, que chama de diástase, é o afastamento do meio, que é frequente depois de gravidez, perda de peso, e é o que mais comumente é tratado na cirurgia. Então, quando a gente corta lá embaixo, a gente faz a cicatriz lá na altura da cesárea, só que é um pouco maior, a gente vai até em cima, até o ossinho aqui, solta tudo, a gente enxerga o músculo reto abdominal e a gente amarra ele de volta. E aí, o que a gente enxerga? Quando a paciente está bem preparada, esse músculo ele pode estar afastado, às vezes de ácido, que às vezes tem uma gravidez que teve grandes sequelas que dificilmente volta tudo. E a gente vai lá e coloca ele para o lugar. É um músculo mais saudável. E a gente vê o lado, a lateral, os músculos oblíquos, transversos ali. Quanto mais firme ele está, mais grosso ele for, mais definido, melhor é o resultado dessa paciente. Então, assim, ela se preparou. Às vezes a gente vê paciente extremamente sedentária, nunca malhou, o músculo é um papel. Quando a gente amarra no meio, a lateral sobe. Quando amarra Nossa, embaixo, outra sobe. E aí você não tem como amarrar tudo isso daí, porque você vai travar toda a São musculatura. várias, é como se fosse uma coxa de retalho, né? Então, na isso. hora que você aperta aqui, o negócio ele vai para o lado ou vai para Desanda. cima. É. Então, até que o buchinho residual que os pacientes falam, às vezes acontece, É. a gente vai lá e amarra de volta, que a paciente perturba, perturba, amarra de novo, vai lá, amarra de novo, só que aquilo volta com o tempo. Ela não tem uma estrutura, às vezes o diafragma respira errado, às vezes ela tem postura errada também, os músculos oblíquos são fracos. Então, eu digo, se não tiver uma preparação, a cirurgia vai ter um limite grande. Então, a gente tem que entender. Às vezes, ela joga tudo para a cirurgia. Não.
Se prepara antes, Isso. cuida depois, senão não vai adiantar. Você vai fazer e vai ter um resultado mais limitado. Aí tem que se contentar com o que dá, né? Hein, doutora, eu estava estudando, eu achei que era só uma técnica para fazer a amarração ali na diástase. E não, né? Tem várias. Tem várias. A gente E o gosta que muito de fazer. define? Mais a área de flacidez, né? Você tem, às vezes tem mais de oblíquo, às vezes tem mais central. A gente gosta de fazer sempre a central, de amarrar toda a parte do reto, aproximar. Mesmo quando não tem diástase, às vezes está fechadinho ali. A gente Mas aproxima. a gente aproxima para poder tentar diminuir essa circunferência abdominal, né? E aí Mas a gente daí gosta de... é fáscia, né? Costura fáscia. Isso, Isso. isso. Uhum. É a capa da musculatura. E embaixo a gente gosta, essa nem todos os cirurgiões gostam de fazer. Embaixo, na parte que pega mais os oblíquos, a gente faz uma de ponta a ponta, assim também, ó, nesse sentido horizontal, para tentar pegar aquele residual que pode abaular ali na lateral. Então a gente dá uma puxada E ali que é também. normalmente onde as pessoas compensam quando tem algum problema de coluna, né? É É ali onde fica verdade. aquele buchinho embaixo do umbigo, né? Então, assim, Verdade. essa tentativa de tentar diminuir a área, como se fosse uma cinta mesmo ali dentro, interna, né? É uma tentativa, porque acontece muitas vezes, assim, os pacientes chegam e a gente fala da atividade física, alimentação, e as pacientes elas estão tão insatisfeitas com elas mesmas, com elas próprias, que elas não Uhum. conseguem se cuidar de forma nenhuma, né? Elas não têm ânimo de É começar. isso Então mesmo. às vezes a gente tenta que a cirurgia seja o pontapé, mesmo sabendo que isso Uhum. não é o ideal, né? A gente sempre Uhum. fala isso para os pacientes, né? Mas E para muitas muitas vai ser vezes, um empurrão, né? É. com E certeza. aí a gente sempre fala uma frase no consultório que as nossas pacientes vão lembrar. Elas perguntam quanto tempo vai durar a cirurgia. Eu falo, olha, o que eu amarrei deve durar uns 2 meses, no máximo 3. Depois, se você não cuidar, vai começar a voltar tudo. Porque vai ser isso. Sério, né? Eu falo na cara mesmo assim. É 2 a 3 meses que é o tempo que está firme o que eu amarrei. Depois, o músculo vai começar a ficar atrofiado de novo. Eu sempre dou o exemplo do fisiculturismo. Ah, ele Isso. conseguiu, malhou, conseguiu aquilo, tudo. Parou 6 meses de malhar, ele vai perder tudo. É Tudinho, vai isso. Não, e amolecer. outra coisa. Aham. Não, e tem gente que acha que é o seguinte: fez a sutura ali da diástase, nunca mais vai ter problema. E não, né? Se o músculo não tiver densidade ali, vai abrir de novo. Porque não vai, a parede não vai segurar nem as vísceras e órgãos internos, né? Vai fazer essa Não, pressão. e assim, e é uma série de fatores, né? Assim, o que a gente vê, se a pessoa ela não se reeducar mesmo, né? Que é isso que eu achei muito legal nas informações que você dá, nas dicas que você dá lá, que eu já todas as minhas pacientes aí do Christian também já estão te seguindo Ai, lá, que porque a legal. gente super recomendou, porque é uma coisa que é simples, não demanda nada, né? Basta força de vontade, um pouquinho de força de vontade, né? E nem 5 minutos, né? é. São E aí, 5 até minutos por essa aí dia. é uma pergunta até que colocaram aqui, né? Eu vou até perguntar, aproveitar. 5 minutos por dia resolve mesmo? Foi o que me perguntaram. O nosso protocolo inicial é uma vez na semana de 20 minutos e daí os outros dias 5 minutos. Não tem necessidade de mais que isso. Não tem nenhuma necessidade. E eu fico. A pessoa fala assim: ah, mas só 5 minutos mesmo? É, gente, 5 minutos. E daí a pessoa, às vezes, ela fala: ah, já que é 5, então eu vou fazer. Aí ela começa, daí ela vê que dá resultado, aí ela vai se empolgando. Aí ela Aham. cuida da alimentação, aí ela vai fazer uma caminhada. É igual vocês, né? A É, cirurgia ela vem como um pontapé inicial. é. E é uma coisa mais simples, né? Uma coisa mais fácil para a pessoa ver, ah, eu consegui. Quando a pessoa se vê melhor, principalmente as mulheres, né? Elas se veem melhor, elas têm mais vontade mesmo de Sim. seguir, né? Então eu achei, é por isso que assim, realmente eu achei sensacional mesmo, porque é uma forma simples
né? Eu consegui indicar Isso. para pacientes minhas de 18 a 60 anos, que deve Que estar aí assistindo demais. já também a gente. E antes e depois da cirurgia. Então, assim, isso que é bom. Quem consegue, tem boa vontade, consegue fazer antes, então treina antes, é o ideal. Quem já operou ou pretende operar ou não vai fazer a cirurgia, depois vai precisar. Então, assim, de qualquer forma você vai precisar, ou antes ou depois. Passou Eu uma tenho uma. pergunta ali, ó. A Josi está perguntando quanto tempo é recomendado de exercício pré-operatório. Olha, a gente sempre orienta o máximo de tempo possível. Então, nossos pacientes, eles se preparam com muita antecedência. Então, assim, tem paciente que consulta agora para operar ano que vem. Então, assim, Ah, quanto é antes você bastante. tem, lógico, tem gente que é em cima da hora. Em cima da hora você vai ter uma preparação menor. Então vai Uhum. acontecer isso. O ideal, pensou numa cirurgia, começa a conversar com a gente, marca a primeira consulta, a gente vai te orientar, a gente vai te encaminhar, e às vezes você opera bem depois. Tem pacientes que até falam, esse dia eu gravei, ela brincou assim, a gente consulta com você para ser convencida a não operar, porque às vezes ela se prepara e não precisa operar. Mas aí ela faz outra coisa Olha, depois. Porque assim, nossa, se que ela preparar, legal. exemplo, às vezes a paciente de uma lipo simples, nem teve filho, mas tem aquele abdômen fraco de musculatura mesmo. E ela Aham, com uma dieta, atividade física, ela já coloca tudo para o lugar e às vezes isso. não precisa da lipo, já está feliz com aquilo ali. E, Ou uma lipo muito menor, né? é, Com um resultado muito melhor, né? Porque se é uma lipo menor, com certeza o resultado vai ser melhor para aquela paciente. Sim. e quando a paciente chega com a musculatura boa, no lugar, com a postura, com a respiração e com reforço muscular, o resultado da cirurgia é sensacional. Aí sim, o que ela É o que não eu falo conseguiu, para eu falo para elas, não porque elas chegam assim, acabaram, né? 5 meses pós-cirurgia. Aí vão lá e, ai, olha minha barriga, mas ela ainda tá para frente. E eu pego, só tem pele. Eu falo, você não tem mais o que tirar aqui. Não tem gordura para você tirar. Ah, mas eu vou fazer uma ali. Eu falo, não, você tem que trazer os teus órgãos internos para o lugar, trabalhar o seu cinturão para ele segurar os teus órgãos, né? E não uma outra cirurgia pode até piorar no caso, né? Trazer mais diminuir mais ainda o tônus do músculo, e é o que a gente busca é mais o tônus e o equilíbrio ali de toda a parede abdominal. E dessa forma a gente consegue um resultado muito melhor, tanto da cirurgia quanto também do nosso trabalho. Agora eu tenho uhum, uma pergunta particular minha. É comum também chegarem os homens com a diástase? É é comum. comum. Principalmente o homem que engordou e emagreceu, né? Então, assim, Aham, ele engorda, cria aquela barriguinha. Quando ele emagrece, é bem frequente de ácido, às vezes até hernia umbilical junto, sabe? Então, acontece. sim. Tem até um paciente meu que ele deve estar assistindo aqui, que ele veio comigo há 3 anos e meio atrás. E aí Nossa. ele precisava de uma abdominoplastia na época. Cirurgia grande, assim. E aí ele ficou malhando 3 anos e meio, e agora, 2 semanas atrás, ele retornou comigo, só malhando mesmo, e agora ele vai precisar de uma pequena lipo e uma retirada de pele. Não vamos tratar a musculatura, que ele botou para o lugar sozinho, sem, não vai precisar da abdominoplastia, vai fazer uma pequena lipo e uma retirada de uma flacidez de pele inferior ali, sem amarrar musculatura, Nossa. sem não. Uma cirurgia muito menor. Uma cirurgia que era de 6 horas, ele trouxe uma cirurgia de 2 horas e pouco, com uma recuperação bem mais rápida. E Mas ele com se um preparou, resultado Nossa. muito melhor, e o né? resultado muito melhor. Então, a preparação, né? Então, E ele. os homens, eles têm uma vantagem, né? Eu acho que, assim, os homens, como eles têm maior massa muscular, né? Eles conseguem fazer mais massa muscular também do que as mulheres, de Isso. forma geral, né? Então, assim, eles, muitas vezes, eles conseguem resolver, se eles resolverem mesmo malhar, fazer atividade física. É por isso que tem mais homem com o abdômen travado, né? Ou com o abdômen trabalhado Aham. do que mulheres, né? Dificilmente a gente vê uma mulher feminina como assim, né, com É, um abdômen mais feminino tão musculoso, né? É muito isso. difícil para a mulher chegar nesse nível aí, né? E o homem não, o homem ele consegue produzir mais músculo, né? Então ele consegue resolver até mais fácil
do que as mulheres. Mas aí vamos aproveitar que a gente está falando dos homens, né? Muitos perguntaram assim, serve para os homens também os exercícios da VV? Total, muito. Na verdade, quem praticava muito era o próprio Arnold Schwarzenegger, né? Que a técnica ficou conhecida como stomach vacuum, porque na década de 80, os fisiculturistas treinavam muito, né, o vácuo para deixar a linha de cintura mais fina e aparentar, né, os ombros e o dorsal mais largo. Então, sim, muito. E eu tenho muito resultado legal também com paciente que passou por esterectomia, por prostectomia, por causa da diminuição da pressão da pelve. Então, ali melhora muito a circulação, a microcirculação, aumentando o tônus também dos músculos do assoalho pélvico. Então, sim, os homens têm muito resultado legal também. Vale a pena pra caramba. Ó, passou pergunta aqui importante. Muitas. Querendo saber como que fica a cicatriz, doutores. E aí? Então, a cicatriz de abdominoplastia, ela é na altura da cesárea, no mesmo lugar da cesárea, só que ela é maior. Esse maior vai depender da flacidez de cada um. Quanto mais pele estiver sobrando, mais para a lateral ela vai. Quanto menos pele ela estiver sobrando, menor a gente consegue fazer. Então, reforça a musculatura, você vai ter uma pele de melhor qualidade também, e a gente consegue reduzir a sua cicatriz. E vai ter uma cicatriz dentro do umbigo, para a gente refixar ele de volta. Basicamente, são essas cicatrizes da abdominoplastia. Mas, Ó, aproveitando aí que perguntaram ali, vamos falar de lipo? Isso também serve para quem vai fazer lipoaspiração. Aliás, serve muito para quem vai fazer lipoaspiração, né? Porque se você tiver um abdômen com a musculatura no lugar, uma musculatura organizada ali, né? Os órgãos internos, como a Bebê fala, reposicionado, o seu resultado de uma lipoaspiração vai ser muito melhor. E aí não tem essa cicatriz que o Christian falou, né? É necessária essa cicatriz quando tem flacidez de pele, né? O paciente já engordou e emagreceu, muitas gestações, sobrou muita pele, a pele está dobrando, tem muita pele. Precisa de uma abdominoplastia. Às vezes é só um estufamento da barriga. As mulheres falam, né? Ah, eu vou ter que fazer uma isso. abdominoplastia. Não, nem sempre. Às vezes, se ela trabalhar essa musculatura abdominal, ela pode fazer só uma lipoaspiração, às vezes sobra uma gordura localizada, né? E em vez dela fazer uma cirurgia que tem uma cicatriz que vai de um lado até o outro, ela pode passar a fazer só uma lipoaspiração, né? Hein, E doutora? E melhorar a muito. mini? E existe essa mini abdominoplastia? Qual é a diferença? Então, existem variações de abdômen e a mini é uma variação para tratar mais flacidez, vamos dizer, muscular da parte inferior e flacidez de pele da parte inferior, do umbigo para baixo. Do umbigo Ela para não baixo. trata muito bem flacidez de pele do umbigo para cima. Então, não encaixa em muitas pessoas. Não é a pessoa quer fazer a mini e a gente consegue. Então, a gente até fala assim, a cada 100 pacientes que vem, 1, 2 a gente consegue fazer a mini. Porque tem que ser aquele corpo que se encaixe. Geralmente, aquela menina que está magrinha, está na posição, ela sobrou uma pelinha embaixo da barriga aqui e um pouquinho de ácido inferior e a gente consegue tratar ali. Essa a gente consegue fazer a mini. Se ela já sobrou muita flacidez e pele em cima, gordura localizada, aí dificilmente ela vai conseguir. Aí o resultado é até pior, porque a mini não trata a parte de cima bem. E aí a gente tem essa limitação. Sim. Então a gente tem que avaliar cada caso quando o paciente vai lá. Até ia Ó, dar um muita recado para gente os também pacientes aqui. perguntando. Muita gente perguntando que eles ficaram assustados, que eles não sabiam que podia perder a sutura. E pode mesmo, né? Eu falo assim, ó, na verdade ele não perde a sutura. O ponto ele continua ali. O que acontece? O músculo começa a ficar fraco. E aí você começa a Isso. baular aquele músculo está amarrado. Então eu digo, a sutura até dura para sempre, que nem alguns falam assim. Mas o músculo no lugar não dura. Ele vai sofrer se ficar lá 5 anos sem nunca malhar, sem ter um tônus muscular, nem dar um susto nele, que nem eu chamo, você vai ter, os órgãos vão começar a empurrar para fora e você vai ter aquele resultado de barriga estufada,
buchinho residual, porque os órgãos vão empurrar, não tem jeito, né? Engraçado, eu lembrei quando eu tive, né? Passei por 2 cesáreas. E eu me lembro perfeitamente, o médico, ele falou, ele foi fazer a sutura e ele pediu 2 vezes para trocar o fio, porque ele falou que da densidade do meu abdômen. Ele falou, nossa, fazia tempo que eu não costurava um abdômen assim tão rígido. Ele, ai, que bom, né? Menos mal. A gente pega o fio para dar uma reforçada lá. Isso, eu Aproveitar lembro o dele pessoal falando aqui, ó. isso. O pessoal tá mandando muita pergunta. Talvez a gente não vai conseguir responder todos agora. Pode ir mandando no privado. A gente tem uma caixinha que a gente anotou várias, a gente vai tentar responder elas, porque aqui está passando muito e muito rápido, então talvez vai passar muita gente. Principalmente as de plástica, pode ir mandando para a gente direto no direct, que a gente responde com calma e responde todo mundo. E da VV também pode ir mandando para ela, que ela vai respondendo com calma também depois. Ó, tem uma bem interessante aqui. Elas querem saber quanto tempo depois do parto que dá para considerar assim que o corpo já voltou, não voltou, para fazer a cirurgia. Então, a gente divide basicamente em cirurgias de abdômen, em contorno corporal. O ideal é que pare de amamentar. Esse é o ideal. Antes de 6 meses de amamentação, a gente fala, cuida da criança, seja feliz, Uhum. esquece dali. Depois que parou É, de amamentar, é o momento ideal. Antes de 6 meses, a gente fala que não, porque você ainda está com muito parte hormonal, né? Para a cirurgia de mama, a gente já pede mais tempo ainda, uns 3 meses sem amamentar, para poder não ter nenhum sinal de leite na mama. Mas de abdômen sim. é parar amamentar total. Então não dá para fazer nessa fase, principalmente amarrar a musculatura, não compensa E os ainda. seus exercícios, Vivi, pode começar quando? O Depois da nosso, sabe gestação? que há uns 4 anos, uns 3 anos atrás, eles recomendavam, né, vinha lá do instituto, para a gente começar a aplicar pós-abdominoplastia 3 meses pós. Hoje já mudou. Hoje, 45 dias, a gente já começa com uma movimentação respiratória, com a parte de soltura do diafragma, porque o que eu observo muito quando o paciente vem para nós já com abdominoplastia é que o aspecto do abdômen fica muito natural. É como se tivesse. É como se tivesse, não, né? Porque toda cirurgia ela causa aderência, fibrose, né? Não tem como. Ó. Ali é uma resposta do corpo. E aí, como a gente faz esse trabalho, né, do alongamento da face interna, eu percebo que isso ajuda muito para deixar um abdômen mais suave, mais natural. E eu percebo também que em algumas mulheres que vêm de abdominoplastia, elas têm muito mais dificuldade para realizar o vácuo, por conta de que, às vezes, eu percebo elas vão sugar na frente, fica um cordão puxado em algum lado, por causa de aderência mesmo. Cada corpo vai reagir de um jeito, né? E eu Uhum. acredito que esse trabalho no pós-operatório das meninas da abdominoplastia é assim, meu Deus, é fantástico ver a diferença, porque querendo ou não, ele causa, dependendo do corpo, um aspecto não natural, né? Às vezes a mulher ela não treina, não faz nada. Aí tem aquela Uhum. perna já flácida, o glúteo flácido, e daí só a barriga no lugar. Aí você vê assim, não tá ornando Uhum. ali na É. estética, né? E E aí, aí, quando se elas demorar começam a se. mais, deve ser mais difícil, né? Se demorar mais Aham. de começar no pós-operatório, porque aí tem mais processo de fibrose, mais tempo, mais difícil de conseguir voltar esse processo, né? E eu vejo assim, a Valentina tá com 9 anos. Eu tenho prótese de mama já tem uns 6 anos. E eu lembro o meu médico falando assim: olha, você não pode levantar o braço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E hoje ele já age diferente. Ele já com. A gente já volta lá, sei lá, 14 dias ele já vai, alonga, reposiciona. Então as coisas também vão Uhum. mudando, né? Ah, aham. Uhum. A tendência agora é se movimentar cada vez mais precoce, né? É isso que a Isso é muito gente legal. também. Porque aí você vai dar um resultado mais natural. Se a musculatura tiver
estiver funcionando, né? Toda a musculatura ali envolvida no processo. E aí a gente consegue, é isso que você falou mesmo, a gente consegue resultados mais naturais, né? Porque não deixa Olha, tanta fibrose ali. isso. Tá passando muita pergunta de cinta. Eu falo Eu pro já tenho pessoal, anotado aqui também, ó. Tenho anotado aqui de e aí, cinta. qual a opinião de vocês? Olha, a gente, antes da cirurgia, assim, a gente fala, só serve para uma coisa, assim. Se o paciente não está treinando nada, para ele acostumar a barriga para dentro, para ele não sofrer com falta de ar. Basicamente isso. Mas o ideal é que ele comece treinamento muscular antes, tanto de exercício quanto de fisioterapia, e aí poderia evitar a cinta, né? E a gente é totalmente contra a cinta para fazer aquela cintura, né? Eles usam a cinta É, continuamente para viver a cintura. E a gente fala, o músculo vai ficar preguiçoso. Ela é a ideia que a exato. gente tem, não sei se a gente está 100% certo, você que é mais experiente nessa área, a gente usa ela só como preparação, tipo, tem um mês para cirurgia, não fiz nada de exercício, coloca ela para pelo menos ele acostumar com a barriga lá dentro, que é quando a gente amarrar ele sente menos falta de ar, porque aí o diafragma vai subir quando dá aquela pressão, e tem pacientes que têm muito para frente a barriga e eles têm uma falta de ar grande. Então, serve para esse momento de treinamento se ele não faz exercício e nem treinamento respiratório que nem os seus exercícios. Não sei qual é a sua opinião, conta aí pra gente. Eu falo que eu enxergo de duas formas. Eu enxergo a cinta modeladora de uma forma e a cinta pós-cirúrgica de outra forma. Eu não gosto de cinta modeladora porque justamente isso. Vai perdendo cada vez mais a função do próprio músculo, né? Então, e o pior é que isso é mais uma falta de informação. Eu vejo meninas que chegam para mim e elas falam assim, contando como se elas estivessem fazendo algo muito bom. Aí eu uso a cinta porque eu trabalho muito tempo sentada e ela melhora a minha postura. Eu falo, não, você está fazendo exatamente o Isso contrário. Você está só acabou de se acontecer iludindo. no meu consultório. Chegou uma paciente para fazer mamoplastia usando a cinta. Eu fui examinar e ela estava de cinta. Mas por que você está com essa cinta? Não, eu uso que é para melhorar a minha postura. Eu falei, não, então olha, para tudo. Chega em casa, você vai jogar essa cinta no lixo e Eu você vai também falo isso. assistir a nossa live. Ah, Você que vai assistir a legal! live agora, que a gente vai fazer agora, 9 horas da noite. Então você entra lá e assiste a nossa live. É E aí ela isso deve mesmo, eu estar aí falo a mesma assistindo. coisa. Eu falo a mesma coisa. Pega, joga a cinta no lixo. Ah, mas e a cinta? Não, cinta pós-cirúrgica daí é outra coisa, né? Pós-parto, pós-cirúrgica. Aí é Uhum. uma necessidade, né? Mas as meninas aí que querem usar para marcar a cintura, para Só fins piora, né? estéticos, só Só vai piora. piorar. Até porque a gordura que tá ali, ela vai deslocar para algum lugar. Ela não vai sair no xixi, como tem gente que fala que vai sair no xixi. Ela vai deslocar. Uhum. E aí elas vêm, ai, porque realmente eu fiquei com gordura ali nas costas, eu aumentou a minha parte, né, infra do abdômen. Eu falei, pois é, gente. É a mesma coisa, gente, de aliança, né? Quando você tira assim, o teu dedo tá mais fino, mas para onde que foi aquela gordura ali? Ela relocou, ela não tá e aí você tira, você fica 10 dias sem, o seu corpo já voltou ao normal. É totalmente Uhum. efeito Cinderela, não vai permanecer para sempre. E eu falo a mesma coisa isso. O Respeito, né? nosso pós-operatório a gente usa durante 2 meses e nem mais um dia. Ah, que bom. Zero. Tirou pós-operatório, vai dar para alguém que vai operar. Não vai nem ficar em casa essa Nossa, cinta. eu peguei um pós-operatório que eu queria chorar. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar para essa pessoa, né? Porque quando a cliente vem do médico, o que o médico fala tá falado e elas assim, a gente não pode falar, tem que ter muito tato para falar. E aí ela chegou para mim e o médico mandou ela usar um colete com umas placas de ferro. E meu Deus, eu falava, o que é isso? É, porque a cinta eu tenho que usar 8 horas e o colete de placa eu tenho que usar mais 4. E eu falei, Senhor, como é que eu vou falar isso para ela? Da onde que veio esse médico? Eu falei, socorro!
Não, eu Aí falo para os devagarinho ela pacientes, foi entendendo. eles É, têm que ter a cinta deles, a cinta interna, eles têm que trabalhar com a cinta interna, né? isso, Isso é até uma exato. pergunta que 3 pacientes me mandaram. Uma é minha paciente, 2 que não são minhas pacientes, que são pacientes que estão bem operadas, está com a musculatura na posição, a barriga estão magras, são malhadoras, e elas ainda têm um residual de abdômen ali. E aí elas falam, mas eu malho, eu faço abdominal, eu faço prancha, eu faço exercício, e não consigo resolver. E a gente fala às vezes, amarra mais um pouco. Vai amarrar, mas vai voltar de novo. Talvez assim, como é na pressão, vai para dentro quando amarra de volta. Mas o que você considera? O seu exercício pode ajudar essas pessoas? Muito. Exatamente isso. Não tem como lipar, porque não tem gordura ali. Vai amarrar e vai ceder de novo, porque o que acontece? Elas vão querer malhar cada vez mais, foi o que aconteceu comigo. Quanto mais eu via minha barriga não voltando, mais eu queria treinar, mais eu queria fazer abdominal. E aí o aumento da pressão consecutiva só vai piorar, só vai empurrar cada vez mais para fora. E aí tem um desequilíbrio muscular. O que a gente tem que fazer é o quê? Voltar lá para trás, deixar algum tempo ali os abdominais convencionais, às vezes de lado, para equilibrar de novo a musculatura. Porque às vezes a gente tem a musculatura ali superficial muito hipertrofiada e ali o transverso abdominal muito sensível. Então, daí é o contrário, vai ter que treinar muito transverso e deixar de treinar. Mas muitas atletas de fisiculturismo, elas têm que fazer esse trabalho inverso. Tem a campeã de tudo, a Ângela Borges, ela está há 7 anos sem fazer abdominal para reequilibrar de novo a musculatura interna com o reto abdominal, porque de tão denso que ficou o reto abdominal, ele até deixava, né, o abdômen mais protuso, porque não tem o reto abdominal para ele hipertrofiar, ele vem para fora. Ele não é que nem o transverso que ele vai fazer a cinta, né? Então, para essas meninas aí não adianta. Quanto mais exercício de força elas fizerem e mais abdominal convencional, mais protusa a barriga vai ficar. Então, elas têm que voltar um pouquinho, fazer o trabalho hipopressivo, que é para diminuir a pressão na cavidade abdominal e pélvica, para daí conseguir trazer essa barriga reta de novo, né? Que é o que elas querem. Elas querem a barriga chapada. E se não fizer o trabalho hipopressivo, não vai resolver. Eu sou a experiência viva disso. Não vai adiantar. Tem que fazer o hipopressivo. Então, todas as nossas pacientes, quando passar na primeira consulta, já vão receber seu link direto. Ah, que Já estão bom! recebendo, né? Todas já estão recebendo, assim, ó, vai se Que preparando. Pelo bom! menos antes Ai, já gente, começa. obrigada. Obrigada, que legal, que bom. E deixa eu Você perguntar, imagina, vocês atendem só em Brasília? só em Brasília. Só em A Brasília. Gente, gente, a gente recebe muito paciente de fora aqui. A gente tem muito paciente de Minas, né, do interior de Minas, muito paciente daqui do interior do Goiás, do interior da Bahia. Então, a gente tem muitos pacientes de fora de Brasília, porque acaba que aqui, como fica no centro, fica próximo para muita gente, né? tem uns pacientes também de fora do Brasil, que o pessoal de fora do Brasil, eles gostam de vir para o Brasil para operar, né? Porque assim, o Muito! Como Brasil, tem isso, né? É, o Brasil tem a fama da cirurgia plástica, né? Então, eles têm medo de operar lá fora e acaba vindo muito para cá. Hoje em dia, principalmente agora com a telemedicina, facilitou um pouco. A gente consegue fazer uma Muito. pré-consulta, o paciente vem, já sabendo mais ou menos como vai ser a sua cirurgia. A gente pede para chegar alguns dias antes para a gente revisar tudo presencial e terminar as orientações e ele consegue operar, até os pacientes de fora. Ah, tem gente aqui querendo, pelo amor de Deus, saber da lipo. Vibrolipo, 3D lipo sem corte, lipo com corte. Qual é a da lipo, doutores? Fala para nós. e- então, vou aproveitar então agora para falar aqui. A gente, a partir da ideia dessa live aqui com a VV, a gente vai fazer toda segunda-feira, às 9 horas da noite,
vamos falar de alguma coisa que vai melhorar o abdômen, tá? Então, na Ai, que semana que vem, legal! nós vamos falar de procedimentos estéticos que melhoram flacidez de abdômen. Então, trabalhou a musculatura, ainda ficou ali uma flacidez, vamos conversar sobre isso na próxima semana. E daqui a 2 semanas vamos falar sobre lipo de alta definição, que é o boom do momento, né? Todo mundo quer saber. Então, vamos falar especificamente. Agora, aproveitando aqui a Verônica, vamos aproveitar para falar que mesmo na lipoaspiração, muitas vezes as pessoas acham que esse abaulamento, que esse estufamento da barriga é só gordura, né? Acontece muito. O paciente chega no consultório, eu vim aqui fazer só uma lipo. Não, não vai resolver só com a lipo, né? Aquele vai ter que trabalhar essa parede muscular. Às vezes tem que diminuir a gordura intraabdominal com nutrição, que também vamos falar um dia sobre a nutrição, né? Para poder diminuir a gordura intraabdominal, porque às vezes é aquela barriga dura, estufada, dura, grande. Então é uma série de fatores, não é só uma lipo que vai resolver, né? Não é, pessoa tá não toda é tão inflamada, simples. Né? Exatamente. E principalmente a parte muscular, se ela não estiver preparada, a lipo vai mostrar o que ela tem lá atrás. Então, ela vai mostrar a musculatura que você tem. Você levanta a camisa, eu digo assim. Se você tem algo preparado lá, ótimo. Tem paciente que fala assim, eu sou gordinha, eu malho, faço exercício, preparo tudo, mas não aparece nada. Eu falo, esse é um caso bom. Porque a gente vai tirar a gordura e vai mostrar o que ela tem lá atrás. Legal. Agora, aquele sedentário, que não faz nada, vai mostrar um músculo fraco, um músculo abaulado, e o resultado dele é pior. Né? Nossa. Agora, outra coisa também as meninas, né, elas buscam muito a questão da lipo uma acabou de perguntar aqui se tem idade para isso. Porque, lógico, a abdominoplastia, a mulher, no mínimo, tem que pretender não ter mais filho, né? Pelo menos eu imagino que seria o ideal. Ou pelo menos não lipo, pretender muito existe próximo. uma idade mínima? Existe um peso a mais que pode ser tirado? Tem alguma coisa assim? Tem, assim. A gente aconselha sempre depois de 18 anos, às vezes pode ser um pouquinho menos, mas assim, o ideal é tenta primeiro resolver de outras maneiras, né? A lipo é uma opção para tirar gordura localizada e pouca gordura localizada. Quanto menos gordura você tiver, mais segura ela é e melhor o resultado. Por lei, a gente pode tirar 7% da gordura corporal. Isso é bastante coisa. Então, quando a gente chega nesse limite, é muita coisa. Então, assim, quanto menos esse porcentagem a gente precisar tirar, melhor. Então, a semana retrasada, a gente cancelou uma cirurgia porque o paciente chegou 15 quilos acima. Então, assim, 15 quilos acima, ele veio preparado para uma lipo com 15 quilos acima. Então, assim, eu ia tirar os 7% naqueles 15 quilos dele. Não ia adiantar nada. A lipo é para gordura localizada. Então, se prepara, diminua o peso ainda para a cirurgia, que aí você vai ter um resultado mais bacana. Então, não adianta. Se ele chutou o pau da barraca ali, comeu, preparando para a cirurgia... Ele quis já que eu vou operar, já que eu vou fazer a lipo, deixa eu aproveitar. Agora eu vou comer. Então, assim, você passa do limite de segurança. Então, não é assim, não tem milagre. Se for fazer um negócio seguro, direito, tem que fazer certinho e seguir as regras. Agora, tem um paciente falando lá. Depois explica como faz para te acompanhar, Verônica. Como que funciona. Aproveita e responde uma dúvida aqui. Tem dois cursos, né? O Adeus de Astas e o Barriga Negativa. Então, explica como é que faz para te acompanhar e diz um pouquinho a diferença dos dois cursos aqui para os nossos pacientes. Bom, também. Aqui no meu Instagram, né, no VVFit, tem lá na descrição do perfil o link onde você vai ser direcionado para um dos programas. Então, o Adeus Diástase, ele é para tratar diástase, especificamente os músculos, né, que compõem a diástase, mas a gente usa duas técnicas. O hipopressivo e o RAP, que eu chamo de respiração com ativação profunda, porque o que eu percebia? Quando eu tratava as minhas alunas com diástase só com o hipopressivo,
elas tinham um resultado muito limitado, mas aquelas que treinavam pesado, crossfit, musculação, eram atletas ou até praticantes assíduos de atividade física. Porque elas não sabiam respirar na hora de fazer força. Então, precisa saber respirar na hora de fazer força. Porque o hipopressivo é para fazer em um momento separado. Não vai misturar as coisas. E a respiração com ativação profunda é para ser usada na hora que estiver lá carregando um peso, na hora que estiver pegando o filho no colo, na hora que for se preparar para dar um espirro, uma tosse, porque tudo isso aumenta muito a pressão dentro do abdômen. E se a pessoa não souber pré-ativar a musculatura para receber aquela pressão, né, ela com certeza vai dificultar o meu trabalho, porque senão ela não vai. Eu venho, fico com ela ali 20 minutos, ensinando a fazer o hipopressivo, e daí durante o dia todo ela vai respirar errado, vai fazer força e empurrar a barriga para fora. Então, o do Adeus de Asas é basicamente para isso, para ensinar as duas técnicas. E o barriga negativa é para qualquer pessoa que queira melhorar padrão respiratório, treinar principalmente a musculatura profunda, transverso, multífidos, assoalho pélvico, melhorar, né, o padrão postural, que é o que conta muito. Tem muita gente, muitas mulheres que têm barriga por simples má postura, que melhorando a postura já perde ali 80% da barriga. Então, o meu trabalho ele é voltado mais mesmo para essa questão da prevenção, de treinamento muscular mesmo. E que vai ajudar, não tem jeito, né? Trabalhando ali a musculatura profunda, vai ajudar para tudo. Para sustentar a coluna, enfim, para bastante coisa. E aí perguntaram, depois da abdominoplastia, qual desses você indica? O barriga negativa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Já vai conseguir ter um resultado maravilhoso. E que a pessoa... E vai querer fazer todos, assim, né? Não, e o legal Aí vai é querer assim, fazer entra todos. em um, ganha todos, né? Não precisa... ganha o acesso a todos. Então começa para um, vai para o outro. O interessante é fazer para a vida toda, né? Levar para a vida. Isso não tem, não é, vou fazer só 3 meses e vou parar. Não, vai levar para a vida. Tem que fazer. Agora, eu Olha, tenho uma pergunta particular. Pode perguntar. Olha só, a gente ouve muito as famosas falando, né? Teve a época da Cláudia Leite, quando ela teve filho. E é possível mesmo, na mesa do parto, fazer uma cirurgia plástica? Possível é. Aconselhado é outra história. Então, assim, a legislação não proíbe. A gente não gosta de fazer, por quê? Primeiro, a mulher está com um turbilhão de hormônios lá. Então, assim, o corpo tá, a pele está diferente, a flacidez muscular está diferente, a progesterona age na musculatura. Então, ela está totalmente diferente, não é o corpo normal dela. Quando tirar a criança, aquilo tudo vai estar frouxo e não vai estar com exercício ativo. Então, a gente não sabe nem a posição adequada da musculatura para colocar. E o que é principal que a gente gosta de evitar de fazer junto ao parto, na cesárea principalmente, porque quando você abre o útero e ali é uma região que pode estar contaminada, é uma cirurgia interna e o útero tem comunicação com a vagina. Então, é Isso. uma coisa que pode ter contaminação. Então, o risco de ter contaminações de bactérias vaginais existe, e aí você faz uma abdominoplastia e tem uma contaminação, então não é interessante. Apesar de não ter uma legislação que proíba. A gente não aconselha fazer, a gente prefere que faça cesárea, curta o seu filho, comece os treinos, se prepare e no momento adequado da sua vida você escolhe, não consegui resolver ou precisa de alguma coisa, faz a cirurgia. É mais seguro, diminui chance de infecção, a gente vai saber como é que você conseguiu preparar seu músculo, o que não conseguiu a gente vai lá e ajusta e depois você segue os treinos de volta. A gente acha mais seguro e mais sensato, ainda mais que tem uma criança. E outra coisa é o tempo cirúrgico. Quanto maior uma cirurgia, maior o risco. Então, você fazer uma cesárea de 1 hora é uma coisa, fazer uma cesárea mais um abdômen com lipo é mais 5 horas de cirurgia. Você está correndo um risco maior. E você Até porque acabou de deve ganhar ter que trocar toda a equipe médica, né? Troca todo mundo. tudo, material e tudo. E você ficar tomando 6 horas de anestesia às vezes.
você está aumentando o risco, não tem dúvida. E você acabou de ter filho, às vezes você vai estar correndo risco sem nem conhecer seu filho. Então, assim, eu Exato. digo, não, a gente não gosta de fazer, a gente não aconselha, apesar de eu saber que algumas pessoas fazem, a gente não gosta. E É, e fora já tem a também, perda sanguínea do próprio parto, já perde muito sangue, né? Então, assim, a gente não aconselha mesmo e a gente acha que é desnecessário até, né? eu também Acho acho. que. E assim, tudo bem, a pessoa vive do corpo, é modelo, é manequim, sei lá, né? Pode ser até pensar, talvez, né? Ela não pode perder muito tempo porque é o trabalho dela. Agora, a Aham. pessoa que não vive disso, não vive do seu próprio corpo, eu acho que é igual o que a gente falou, acho que é o momento de você curtir o seu bebê, amamentar, se cuidar, porque até os hormônios da gravidez aumentam o risco de trombose, que pode levar É, ao óbito, né? Então, será que vale a pena, né? Ó, Não, e não, e aí tem aquela uma coisa pergunta também. parecida com essa. Tem uma pergunta Ah, aqui, ó. Se ela, após a gravidez, ela consegue recuperar o abdômen todo com esses exercícios? ai, depende demais, né? Depende de quanto ela engordou, depende se foi gravidez gemelar ou não, depende se ela já praticava exercício antes ou não. O que eu sempre falo, e é assim, é engraçado porque para vocês também deve acontecer muito isso. As meninas chegam com a foto, né, da pessoa que ela quer o abdômen. É, Eu recebo muitas. Aí eu falo, olha só, então, deixa eu te explicar. Do que você está hoje, você vai melhorar muito. Mas a gente não tem como imaginar o desenho da barriga perfeita que está dentro daquela mente, né? Então, eu sou Uhum. muito sincera. Eu falo, ó, eu não sei que desenho de abdômen que está dentro da sua mente. Eu só posso te dizer uma coisa, que do que você está hoje para o que você vai melhorar daqui 3 meses é muito. Eu não sei te falar o quanto, né? E é aquele negócio. Muitas vezes a aluna vai chegar, vai fazer os 3 meses, não vai estar do jeito que ela gosta, e eu falo, olha, a tua musculatura respondeu até aqui, você teve muita estria, não adianta, às vezes, você vai ter que fazer a retirada da pele. Não tem, flacidez muscular é diferente de flacidez de pele, né? A gente não. Uhum. Eu falo muito, a gente falou. Hoje mesmo ainda respondi uma que falou assim: você coloca o meu umbigo no lugar? Eu falei, gente, eu trabalho com eu exercício, eu vi. não sou cirurgiã plástica. Eu vi. Esqueceu que o umbigo não é músculo, né? Então, pois é, não sou cirurgiã plástica. Ó, tem uma outra que mandou para a gente aqui, ela assim, falou: eu vi falar que depois dessas atividades e melhorando tudo isso, vai melhorar a dor lombar, ou pode melhorar a dor lombar. Sem dúvida. Sem dúvida, melhora muito, porque o que sustenta a coluna são músculos e ligamentos, né? E aí a questão também da gestante fazer a própria, a, a pós-gestante, fazer o parto e a cirurgia também tem a questão da relaxina, né? Que vai deixar tudo mais frouxo, relaxado. E da coluna é a mesma coisa, se não treinar o núcleo ali, os músculos que sustentam a coluna e continuar deixando passar o tempo, que quanto mais passar o tempo, mais tônus muscular vai perder e mais difícil vai ficar. Então eu falo, quanto antes começar, não fica esperando, eu vou ver ano que vem, semana que vem, começa tudo antes. O exercício só vai facilitar para todos os lados, mesmo para quem for fazer cirurgia, para quem não for, enfim, só vai trazer benefícios, não vai prejudicar, não vai, com certeza. E para gestantes, o que que você recomenda? Para quem Para está gestante, gestante? o que acontece é assim: o meu programa online, eu não recomendo que a gestante faça. Aí o que eu recomendo? Que ela busque um profissional licenciado na cidade dela para atender presencial, porque o protocolo é diferente. A gestante não vai fazer a apneia com vácuo, né? Ela vai fazer toda a parte de posturas e algumas posturas, né? Não todas. Ela vai fazer muita respiração profunda, intercalada com descansos respiratórios, mas a apneia em si, não. Então, para as gravidinhas que pretendem fazer o meu programa, eu te vejo
40 dias depois do parto. Agora não. Ó, e da paciente que eu operei hoje, ela faz o seu programa também, ela já começou antes da cirurgia, Que legal. ela fez uma lipoescultura. Ela quer saber depois da lipoescultura, que a gente não amarra a musculatura, ela fez a retirada de gordura, ela quer saber quanto tempo ela pode voltar. Eu Tem algum falo que protocolo? varia eu sempre dou a resposta assim, de 40 a 60 dias com a liberação médica. A mesma coisa para os partos, né? Em média, 30 dias pós-parto normal, 40 a 45 dias pós-cesárea, mas com a liberação médica, porque a gente não sabe, né, como foi cada cirurgia. Cada cirurgia é uma surpresa, né? Pode sair tudo bem, ou pode ser que alguma surpresa aconteça ali. Então, eu sempre falo isso. No caso da tua paciente, 40 dias a 60 com a sua liberação. Eu libero antes, eu sou bem tranquilo. Vocês treinam, doutores? Treinamos todos Muito. os dias. Ah, que legal. Tem que E fazer, aí, né? os seus exercícios têm me ajudado bastante, viu? Eu Que estou bom. fazendo. Eu sou a prova também aqui do que funciona. Estou Que legal. bem feliz mesmo, com a minha experiência própria. Que bom, Então, obrigada. nós temos 3 minutos aqui. Eu acho que vamos aqui para as nossas considerações finais, para o nosso agradecimento. Estou muito, muito, muito feliz. Fiquei muito feliz quando você aceitou participar, fazer essa live aqui com a gente. Nossa, eu fiquei radiante, não foi, Cristian? Parecia que eu tinha conseguido falar com a Xuxa. A gente precisa de alguém falando isso, porque a gente fala isso toda vez no consultório e parece que a gente está forçando a barra às vezes, né? A gente tenta explicar e às vezes a gente não tem que ter algum profissional bom na área a gente falar. Só com isso e que vai falar e que a gente vai indicar e que a gente confia, né? Que a gente confiou, demorou um tempo para eu conseguir, para eu falar com você, para eu realmente a gente foi testar, pesquisa, testa, vê se funciona. Isso. Gostei demais. Eu que agradeço. Eu que agradeço porque da nossa parte também, né? Quando o nosso trabalho, ele é assim, tem o apoio, né, dos médicos, os alunos, eles enxergam com outra importância, né? Vocês passam muita autoridade para nós. Então, é uma pena que são poucos médicos, cirurgiões, que têm a mentalidade que vocês têm. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a seriedade do trabalho de vocês, né? De levar muito mais pelo lado humano e não pelo lado financeiro, que é o que a gente vê muito, né? Então, nossa, eu que me sinto muito honrada de ter participado dessa live com profissionais assim como vocês, que eu me identifico muito, porque eu acredito que a gente tem que ser assim verdadeiro, né? E falar exatamente o que é bom para aquela pessoa. Para cada uma é um tratamento diferente. Então, eu fico muito agradecida pelo convite e me coloco à disposição para a gente fazer mais outra rodada aí, porque eu sei que ficou aí, nossa, acredito que uns 60% sem respostas, porque foram muitas perguntas, muitas. Na próxima a gente pode direcionar para um assunto bem pontual, para poder facilitar, eu acho, né? Sim. A gente deixou muito abrangente, foi muita pergunta. Sim, com certeza. Mas foi bom para conhecer, para a gente ter a introdução, para a gente se conhecer, e o pessoal gostou pelo visto. Muito. A gente vai tentar responder todo mundo que mandar no direct para a gente também, aos pouquinhos. Vamos deixar salva essa live, se o Instagram permitir, e se a Verônica permitir também, lógico, vamos deixar salvo no nosso Instagram, que vai ser ali, ó, levei lá a live. É isso mesmo. Vai ser ótimo, porque daí eu copio o link e já falo, ó, assiste a live, assiste a live. É isso aí. E vamos combinar uma próxima vez, com certeza. Você é sempre bem-vinda aqui, foi muito legal e é muito importante mesmo ter esse tratamento multidisciplinar. Isso é bom para todo mundo. O Instagram vai derrubar a gente. Vamos cair. Tá contagem regressiva ali já. Obrigada. Beijo grande. Até. Prazer. Boa noite, beijão para todo mundo. Tchau, pessoal.